Dicas de viagem com Bayard Boiteux, direção Fernando Machado. Hoje vamos falar sobre a cidade do Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma, um dos maiores produtos turísticos mundiais. Eu gostaria que você entendesse primeiro que a cidade do Rio de Janeiro é um conjunto de atrativos turísticos e que nós temos que desfrutar do que é convencional e do que não é convencional. Por exemplo, eu queria lhe sugerir tomar café da manhã no Parque Lage, em pleno Jardim Botânico. Talvez você nunca tenha pensado que o Parque Lage é também uma das atrações da cidade do Rio de Janeiro. Que ali nós temos um pequeno aquário, que ali nós temos grutas para visitar, que é ali que se encontra a Escola de Artes Visuais. Então, sem dúvida alguma, um local que você poderá desfrutar e que talvez você não tenha pensado. Ainda na Rua Jardim Botânico, nós temos o famoso Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro, que você não pode perder. Sobretudo conhecer o orquidário, ter na realidade uma noção do potencial natural que existe no Rio de Janeiro e em nosso país. E seguindo ali também, você na realidade poderá visitar a Rocinha, uma das comunidades que a cidade do Rio de Janeiro preparou para receber o turista. Existem algumas empresas que operam hoje esse tipo de passeio, o Jeep Tour, o BioLocal, e você terá sem dúvida alguma contato com uma parte diferente da cidade do Rio de Janeiro. Da Rocinha, por favor, eu lhe sugiro que você venha, na realidade, descendo a praia e que você pegue a praia de São Conrado e que depois você vá por Ipanema, você vá por Copacabana, você vá pelo Flamengo e você chegue até o centro da cidade. Ali nós vamos conhecer um pouco a cultura da cidade do Rio de Janeiro. Você deve visitar, sem dúvida alguma, os centros culturais que foram se estabelecendo na cidade, que são hoje um misto de cultura, de entretenimento e de gastronomia. Uma prova é o Centro Cultural Banco do Brasil, em pleno centro da cidade, que mistura exposições com filmes, com peças teatrais, onde você pode também fazer uma refeição na Brasserie, que é o restaurante local que ali está. E logo ao lado você tem a Casa França Brasil. As igrejas também da cidade do Rio de Janeiro não devem ser esquecidas. Naquela região do Centro Cultural Banco do Brasil e da Casa França Brasil, você tem a Candelária, a antiga catedral. E seguindo um pouquinho mais, você vai encontrar o famoso Mosteiro de São Bento e visitar a igreja do Mosteiro de São Bento, uma das maiores relíquias da cidade do Rio de Janeiro. Ali perto também você tem uma novidade, o museu que acabou de ser inaugurado na cidade do Rio de Janeiro, o MAR, que é o Museu de Arte Contemporânea, onde você vai conhecer um pouco da arte da cidade do Rio de Janeiro. E lá do teto do museu, você vai ter uma vista esplêndida da cidade do Rio de Janeiro. Ainda na Praça Mauá e ali nas redondezas, você vai poder descobrir a cidade do samba, onde as escolas de samba montam seus barracões e que se estruturou para receber os nossos visitantes, nos ensinar um pouquinho a dançar, como é que é o samba, como é que é o gingado, nos ensinar um pouquinho como é que as fantasias são feitas através de oficinas. Você vai estar entendendo um pouco melhor a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade de contradições, mas uma cidade extremamente bonita. Uma cidade que foi se dividindo aos poucos. A gente tem o centro, a gente tem a zona sul, a gente tem a zona oeste. Na Zona Oeste foram nascendo os novos bairros, quer dizer, o primeiro grande bairro foi a Barra da Tijuca, e a partir da Barra foram nascendo novos bairros, sobretudo na área de Jacarepaguá, subbairros que ali foram nascendo, em plena Belardo Bueno. Você tem o Rio 2, você tem o Vilas da Barra, para citar apenas alguns exemplos, e você chega rapidamente ao Rio Centro, o maior centro de convenções da América Latina. É sempre bom identificar que a cidade do Rio de Janeiro está bem estruturada hoje para receber grandes eventos.
E ela tem, na realidade, o Rio Centro como um grande centro de convenções e tem o Centro Sul-América em pleno centro da cidade do Rio de Janeiro como um centro de convenções de médio porte, para eventos, na realidade, de médio porte. A cidade do Rio de Janeiro, eu vou dizer para vocês, fascina todos aqueles que a visitam. Eles ficam apaixonados pela cidade, pela nossa população extremamente acolhedora, sempre disposta a dar informações, sempre disposta a buscar soluções para aqueles que nos visitam. Uma população que, apesar de sofrida, tem na realidade essa vontade muito grande de interagir com aqueles que nos visitam. A gastronomia, olha, a gente tem um pouco de tudo. Comida italiana, comida japonesa, comida francesa, comida tailandesa. Você poderá encontrar na cidade do Rio de Janeiro um pupurri de culturas através das manifestações gastronômicas dessas culturas. E é engraçado como o carioca foi, sem dúvida alguma, aprendendo. Vejam que coisa engraçada. Hoje os grandes sushi men da cidade do Rio de Janeiro, muitas vezes, são oriundos do Nordeste. Vieram para cá, aprenderam a fazer sushi e se tornaram grandes sushi men. E é interessante porque há algumas características específicas da nossa gastronomia. No Japão não existe rodízio de sushi. Ninguém se entope de sushi. Aqui as pessoas vão, na realidade, para um restaurante japonês e comem 90, 100, 120, que é uma coisa engraçada, característica específica nossa. Nós temos uma coisa muito grande de rodízio, rodízio de comida italiana, rodízio, na realidade, de frutos do mar. A própria churrascaria, que é uma das marcas, sem dúvida alguma, da gastronomia brasileira e acaba sendo a gastronomia do Rio de Janeiro, tem também essa ideia de rodízio. Você deve pensar também que a cidade do Rio de Janeiro é muito rica culturalmente. Nós temos uma série de peças teatrais, uma série, na realidade, de músicos que se apresentam em pequenos restaurantes, em pequenos bares, nas grandes casas de espetáculo. Aqui também há artistas, na realidade, do mundo inteiro que vêm para cá e se apresentam. Há grandes festivais que aqui ocorrem, como o Rock in Rio, que nós temos, na realidade, durante 2 finais de semana, artistas que se apresentam do mundo inteiro, misturados com artistas brasileiros. Enfim, a cidade do Rio de Janeiro é uma grande opção para suas férias. Você deve sempre pensar nisso. 2 aeroportos que a cidade possui. O aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, e o aeroporto, na realidade, Antônio Carlos Jobim, na Ilha do Governador. Antônio Carlos Jobim basicamente trabalha com voos internacionais e voos nacionais de longa distância, e o aeroporto Santos Dumont, no centro, basicamente trabalha com a ponte aérea Rio-São Paulo, com voos para Brasília e com voos, na realidade, de médio e curta distância. A cidade, de alguma forma, é uma cidade que foi se estruturando também dentro da questão da segurança. Aqui foi criado o BPTUR, o Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas, que faz o policiamento ostensivo das áreas turísticas. Ele fica concentrado em algumas áreas onde há maior concentração de turistas. A cidade também tem uma DEAT, uma delegacia especializada em atendimento ao turista. Quando um turista é vitimado, ele é levado para essa delegacia, onde os policiais são bilíngues e podem dar um atendimento mais rápido ou mais voltado para as necessidades específicas daquele consumidor. E o GAT, que é o Grupamento de Atendimento ao Turista da Guarda Municipal. Não se esqueça que a cidade foi crescendo. E hoje nós temos Vargem Grande também como uma nova opção para você visitar a cidade do Rio de Janeiro. Ali você tem um templo budista, ali você tem a Casa dos Famosos, ali você tem, na realidade, uma série de outras atividades que você poderá conhecer. A cidade do Rio de Janeiro deve ser sempre considerada por você como uma forma de entender melhor o Brasil e entender melhor, na realidade, os grandes destinos turísticos. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.